Vamos lá, uma questão da Federal do Paraná. Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, um passageiro anotou a posição do trem e o instante de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico abaixo. Então dá uma olhada aqui, ó. Esse é um gráfico que fala da posição, o espaço. Tradicionalmente pode-se utilizar a letra X ou, eu particularmente prefiro a letra S, que é a notação mais moderna para espaço. Espaço medido em quilômetros e o tempo de viagem medido em horas. Bom, antes de ver o que a questão pede, eu quero fazer uma análise com vocês aqui sobre tudo o que acontece nesse gráfico. Então vamos analisar trecho por trecho. Aqui não está escrito, mas é um instante igual a zero. Então, primeiramente, o que está acontecendo de 0 a 1 segundo? Bom, de 0 a 1 segundo, o que a gente pode perceber é que o gráfico do espaço pelo tempo é caracterizado por uma reta. E reta, segundo a matemática, combina com função do primeiro grau. Então tem que lembrar qual é a função do primeiro grau que fala de espaço e fala do tempo. E é lógico que é aquela assim, S igual a S0 e mais VT. Ora, S igual a S0 mais VT não vale quando eu quero. S igual a S0 mais VT é a equação típica para movimentos uniformes. Então, ao olhar para essa primeira parte do gráfico aqui, eu consigo perceber o que está ocorrendo aqui é um movimento uniforme. Agora, substituindo alguns valores, quer ver? O espaço final é 200. Nesse trecho, o espaço inicial era 0, partiu da origem. A velocidade, eu não sei o valor, e o tempo decorrido entre 0 e 1 segundo é, ou melhor, 0 e 1 hora. Então aqui, desculpe, 1 hora. Então 0 e 1 hora, nós vamos ter a velocidade de 200 km por hora. Bom, agora vamos ver o que acontece de 1 a 2 horas. De 1 hora a 2 horas. O que é possível perceber agora é que a posição do corpo, que era 200 km, continua a mesma o tempo todo. Ou seja, agora o espaço é constante. E se o espaço, se a sua posição é sempre a mesma, isso significa que você permaneceu em repouso. Então, entre os instantes 1 e 2 horas, o trem permaneceu em repouso. Vamos ver agora o que acontece entre 2 e 4 horas. Então, de 2 a 4 horas. E novamente dá para perceber que nós temos uma reta indicando os acréscimos, os aumentos aqui nos valores dos espaços. Bom, mas segundo a matemática, o que caracteriza uma reta é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau que fala de espaço e tempo, novamente, S igual a S0 e mais VT. O que é a equação do movimento uniforme, chamada equação horária dos espaços do movimento uniforme. Agora, fazendo os cálculos aqui, onde está S, eu vou colocar o valor final desse espaço, que é 300. S0 é o valor inicial dos espaços, então no início do trecho, 200. A velocidade do trem eu não sei, e entre 2 e 4 horas eu tenho um tempo de 2 horas. Portanto, o que eu descubro aqui é que nesse trecho a velocidade vai ser igual a 300 menos 200 vai para lá, vai dar 100. Divide por 2, 50 km por hora. Agora vamos ver o que acontece de 2 a 4 horas. Então, no intervalo de tempo que vai de 2, ou melhor, de 4 a 5 horas. Então, de 4 a 5 horas. Bom, mais uma vez, dá para perceber que o espaço não aumenta, não diminui, ele permanece constante. E quando o espaço permanece constante, o corpo esteve o tempo todo na mesma posição. Então, mais uma vez, ele esteve em repouso. Aí, finalmente, nós vamos ver o que acontece de 5 horas até o final, 8 horas. Novamente uma reta, novamente função de primeiro grau. Função de primeiro grau que fala de espaço e tempo é S igual a S0
mais VT. A posição final, no trecho que vai de 5 a 8 horas, é aqui, ó, é 0. O que significa dizer que o corpo partiu inicialmente da origem e ao final de 8 horas retornou à origem da trajetória. Mas nesse trecho que vai de 5 a 8 horas, o espaço inicial, que é no instante 5, vale 300. A velocidade eu não sei. E de 5 a 8 horas nós temos exatamente 3 horas. Bom, isso me permite descobrir que a velocidade vai ser igual a, passa o 300 para o outro lado, vai ficar menos 300, divide por 3, menos 100 km por hora. Bom, de posse dessas ideias todas, agora a gente pode analisar as afirmações que são feitas na questão. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na afirmação número 1, o examinador fala assim: nessa viagem, o trem para em 4 estações diferentes. Então, uma questão, um fato importante aqui é que ele fala que são 4 estações diferentes. Vamos dar uma olhada. Vamos retornar aqui ao gráfico para ver se são 4 estações diferentes. O trem sai de uma determinada estação, vai até outra estação, fica parado. Então aqui, ele saiu de uma estação, aí ele chega em outra estação, onde ele permanece parado. Então já são 2 estações diferentes. Aí ele fica parado durante um certo tempo e vai para outra estação. Já são 3 estações diferentes. Ele fica parado, só que aí ele retorna à posição 0, que era a posição que ele estava inicialmente. Então, isso que supostamente seria uma 4ª estação, não é uma 4ª estação diferente, e sim a mesma estação que ele estava no início, a estação na posição 0. Então ele só passou por 3 estações diferentes nessa questão. O trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem. Exatamente o que a gente estava falando agora, né? O trem ele sai de uma estação e após 8 horas ele retorna a essa mesma estação. Então já estão aqui. Nessa viagem o trem para em 4 estações? Não. Então isso aqui é falso. O trem retorna à primeira estação após 8 horas? Sim, isso é verdade. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Vamos voltar. Entre essas estações o movimento era uniforme. Entre essas estações o movimento também era uniforme. E aqui entre as estações, novamente, um movimento aqui, ó, uniforme. Né? S igual a 0 mais VT caracteriza movimento uniforme. Então, entre as estações, realmente o tempo todo nós tivemos movimento do tipo uniforme. O que significa dizer que essa afirmação aqui também está correta. O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor, aqui, ó, é menor do que em qualquer outro trecho. Então, se eu pegar a primeira hora de viagem, o módulo da velocidade é 200 km por hora. Aqui nesse trecho, o módulo da velocidade é 50 km por hora. E em módulo, nesse trecho, eu teria 100 km por hora. Portanto, na primeira hora de viagem, em módulo, a velocidade que eu tenho aqui é a maior de todas e não a menor, como foi falado. Portanto, essa afirmação aqui é uma afirmação que está obviamente falsa. Então, essa aqui é uma afirmação falsa. Então, corretas aqui são as afirmações 2 e 3. Então, as afirmações 2 e 3 são as afirmações corretas. E, consequentemente, a gente assinala como alternativa, aqui 2 e 3, alternativa A. Beleza isso, pessoal?